Boa noite a todos. Nosso encontro que trata a respeito da administração de condomínio. Nesse momento agora a gente passa a tratar a respeito, né, dos deveres do síndico e a gente vai na sequência falando sobre os direitos e deveres de cada condômino, como é que funciona a assembleia, até que depois a nossa conversa ela vai chegar inclusive ali sobre a gestão do condomínio, né, os relatórios que são importantes. Com isso a gente vai conseguir trazer uma base para que você possa, né, administrar, ou só para você simplesmente que reside em condomínio, ou para orientar alguém que mora em condomínio, como é que funciona, o que traz a legislação, ou, né, para que você possa, né, vir a se dedicar como um síndico profissional, ou como né, na constituição de uma administradora de condomínios. Então, a legislação, né, a Lei 4.591, no artigo 22, a gente tem tanto a questão da lei, né, anterior, como a questão também que traz o Código Civil, tá? Então, a Lei 4.591, já lá no artigo 22, diz assim, ó, será eleito na forma prevista na convenção um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder 2 anos. É permitida a reeleição. Aí, o artigo 1300, porque ele era para a questão da convenção, né, que já tinha que estipular o síndico, como é que ia funcionar. O artigo 1348 do Código Civil, ele diz assim, ó, o que é atribuição do síndico? O que compete a ele? Compete a ele convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, assim, ó, a lei diz que ele representa o condomínio, beleza? Então, o que acontece? Tem uma audiência, ou o condomínio está sendo processado. Como é que ele vai dizer que ele é a pessoa responsável, né? É simples, ele vai demonstrar ali que ele foi eleito como síndico. A legislação vai dizer que quem representa o condomínio é ele, né? Tanto ativamente, tanto para entrar em juízo, quanto passivamente, né? Ou seja, para responder ali, se defender, né? O condomínio se defender, tá? 3, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então, ele deve, né, imediatamente, surgindo uma ação, alguma coisa, né, ou algum problema ali com o prédio, né, o prédio está com algum problema, não sei, né? Às vezes aparecem umas imagens ali, tipo de alguns prédios que tem problemas de rachadura, aí a prefeitura já notifica assim, olha, tem que ser feita algumas obras ali, senão o prédio pode ter algum risco ali, né, de desabamento ou de alguma área. A gente teve recentemente aquela piscina que caiu, né, estourou ali a piscina, sorte que não tinha ninguém. Então, assim, qualquer situação ali, ele deve dar imediato conhecimento à Assembleia. Inciso 4, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Também, né, está seguindo na sequência, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Então, assim, ó, o síndico, ele elabora um orçamento, ele tem uma previsão da receita e a ideia é que ele fixe, né? Ou tem uma previsão também das despesas de cada ano. 7, cobrar os condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. 8, prestar contas à Assembleia anualmente e também quando exigidas. Realizar o seguro da edificação, né? A edificação faz um seguro como um todo, então se acontece algum problema de incêndio ou avaria, né? Fica numa situação, né? Imagino que nunca aconteça, mas se um dia acontecer, né? Pelo menos está com seguro. 1350 fala assim: convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na convenção. Para quê? Para aprovar o orçamento do ano seguinte, né, as contribuições dos condomínios, a prestação de contas e, eventualmente, eleger um outro, né, e caso não vá ser reeleito, alguma coisa assim, né, e alterar o regimento interno. Se o síndico não convocar a Assembleia, se reunir um quarto, né, se conseguir um quarto dos condôminos pode fazer, então, a convocação, né, convocar a Assembleia.
Legal? Por isso que é importante, antes de a gente falar sobre simplesmente a gestão da parte documental, a gente tem que entender também o que é a atribuição do síndico. Se a Assembleia, né, que é antigo, né, era da época que existia assento, então como foi Ctrl+C, Ctrl+V da legislação, ele traz ali o assento no ditongo, né? Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Então, não conseguiu ali um quarto, pode qualquer condômino, né, ingressar ali judicialmente, né, requerendo a Assembleia. Poderá a Assembleia investir outra pessoa no lugar do síndico em poderes de representação. O síndico pode transferir para uma outra pessoa, total ou parcial, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante a aprovação da Assembleia, salvo disposição contrária da Convenção. Então, ele pode passar ali para alguém poderes, né, para que alguém assuma as funções administrativas. Tem alguns casos que tem, né, mais algum outro profissional ali que faz alguma atribuição que já está estabelecida. Também, né, aqui a gente estava aqui, ó, 1348. O que a gente já tinha dito, acho, né? Não sei, acho que eu voltei. Ó, é porque ele repete, tá? Repetiu aqui sem querer. Segundo João Nascimento Franco, tem legitimidade para exigir a prestação de contas o condômino que contesta determinadas verbas ou questiona a necessidade de serem elas despendidas. Mas, nesse caso, a ação não é proposta contra o síndico, mas contra o próprio condomínio, que, ao cobrar as despesas, assume a obrigação de prestar contas. Então, assim, ó, quem cobra, ou a ideia, é o condomínio. Então, tipo assim, ó, se a pessoa está contestando, ele não vai entrar contra o síndico, né? Ele vai entrar especificamente contra o condomínio que está exigindo dele. Entretanto, complementa aduzindo que se a Assembleia aprovar as contas, nenhum condômino tem legitimidade para posteriormente exigir nova prestação. Do ponto de vista legal, a aprovação de contas pela Assembleia equivale a uma quitação que se opõe a todos. Então, sabe aquela hora que ele fala assim, vamos aprovar as contas? E daí eles aprovam as contas sem ter, né? É uma forma ali, tipo, de dar uma ratificada, para dizer, tá tudo certo, né? Das contas. Então, quem é que está efetivamente mais próximo, né? Na gestão? O Conselho Fiscal, né? O condomínio, ele tem a figura do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal analisa os documentos. Assim, se o síndico não prestou contas, vai caber uma ação, né, de prestação de contas em face do condomínio. E, além disso, obviamente, tirar o síndico, destituir o síndico. Se as contas elas foram prestadas, não são satisfatórias, as contas aprovadas em assembleia não admitem mais discussão. E as contas não aprovadas ensejam a ação de ressarcimento dos danos comprovados em face do síndico, que administrou mal, com fundamento, daí aqui a questão, né, da responsabilidade civil, né, qual que é a lógica? É que assim, ó, o cara tá lá para agir em nome de bem de todos, né? Se o cara faz lá, dá umas mancadas ali com os recursos do condomínio, cabe, o cara não aprova as contas, ele pede ali o ressarcimento dos valores gastos, né? Porque o cara pagou, ele pagou a parte dele. Entende-se que, ainda que a Assembleia tenha aprovado as contas, nada obsta, diante da afronta aos direitos individuais, que os condôminos possam exigir as contas, defendendo o direito próprio, desde que tenham votado contra as contas na Assembleia convocada para este fim. Aí aqui ele traz um exemplo aqui de jurisprudência, né? Vamos adiante. Por outro lado, o síndico tem o dever de conservar o condomínio. Então, o síndico ele tem uma atribuição legal, dizendo que ele tem que cuidar bem do condomínio, tem que deixar ele em ordem. Ao tratar das incumbências do síndico, o Código Civil acrescentou o dever de conservação, antes não presente na Lei 4.591. Então, assim, se a Assembleia não autorizasse com a lei anterior, o síndico não podia fazer nada, né? E acabava o prédio ficando feio, com a pintura feia, né? Mas hoje em dia o síndico ele tem o dever de conservar. Então ele tem o dever de deixar em ordem, senão ele também vai ser destituído, né? Não está cumprindo com as atribuições dele.
Daí aqui onde é que está ali, né, a da responsabilidade, né, que trata do dever de reparar e ressarcir os danos a todo aquele que causar por ação ou omissão, caso do síndico que daí acaba não fazendo, se omite, né, a omissão voluntária, negligência ou imprudência. As obras, desde que urgentes, podem ser feitas sem autorização da Assembleia e apenas devem ser comunicadas posteriormente. Então, assim, ó, é uma situação urgente, né? As obras não urgentes, que isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque aqui está onde você tem uma situação de emergência e você toma atitudes, e aqui é assim, que atitude que você deve tomar, né? Que atitude você deve tomar. Então, assim, ó, é urgente, é necessário, né? Por exemplo, imagina o seguinte, imagina estragou uma bomba d'água, o prédio todo vai ficar sem água. Daí você fala assim, não, tem que fazer uma assembleia para verificar se a gente pode comprar, a gente faz um orçamento para ver a bomba da água. Aí, depois de um mês, não, imagina o prédio ficar sem água, o prédio ficar sem luz, né? Então, se for urgente, vai ser feita sem autorização. As obras que não são urgentes e que importam em despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia. Como a conservação pode ser um dever do síndico se essa mesma conservação deve ser submetida à aprovação da Assembleia? Aqui ele está fazendo um questionamento, tipo de advogado do diabo, que ele quer saber assim, tá, mas é obrigação dele, mas tem que aprovar. Como é que funciona? Mas ele está levando, né, para o condomínio, né? Então, assim, ó, vamos ver o que a gente viu a respeito do síndico. O síndico deve conservar o edifício sob pena de omissão, responsabilidade civil e destituição, beleza? Aqui os artigos. Se a despesa com a conservação for de pequena monta, não há sequer a necessidade de assembleia, ele faz direto. Né? Aquelas coisinhas simples, o síndico vai lá e faz e acabou. Ele deve fazer, é o papel dele. Se a despesa com conservação for excessiva e a obra urgente, ele faz. E depois da ciência assembleia, não havendo necessidade prévia de autorização, como pode ocorrer, exemplo de uma coluna d'água, ele vai fazer e é urgente. Aí aqui, ó. Aqui é um caso que foi levado à discussão, ele já é um pouco mais antigo, mas só para a gente ver, é o caso de que precisou trocar os canos para evitar vazamentos. Então, né, prescindem, né, ó, quando efetuados dentro dos parâmetros razoáveis, prescindem, né, de assembleia. Se a despesa com a conservação for excessiva e a obra não urgente, o síndico providencia orçamentos e submete à Assembleia, que apenas decidirá de que forma será feita a conservação e qual dos orçamentos será aprovado. Jamais, se a obra, que é um dever seu, será ou não realizado. Né? Então, aqui, ó, exemplo, ó, a pintura ou a recuperação da fachada. Tá? Então, viram o que ele falou? Ele vai dizer assim, ó, deve ser feito, tá? A realização de obras, que é bem interessante, ó. Se uma obra, né, ela for voluptuária, professor, o que é uma obra voluptuária? É para deixar bonito, né? Tipo assim, ó, professor, que tipo de obras que a gente tem além de voluptuárias? Vamos ver aqui, ó, voluptuárias, úteis e necessárias, beleza? Então, se as obras forem voluptuárias, elas dependem do voto de 2/3 do condomínio, dos condôminos, para ser aprovado. Se elas forem, senão não tem validade, entendeu? Se for aprovado com percentual menor, né? Se úteis do voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º, desculpa. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento desse por qualquer condômino. Então, assim, aconteceu uma coisa, o síndico não atende, está viajando, ele foi tirar umas férias, período sabático lá, não atende e não tem como resolver, o prédio não vai ficar sem energia, o prédio não vai ficar sem água, o prédio não vai ficar com uma situação que teve um vazamento, vai ser recuperado, tá? Por qualquer condômino. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesa excessiva,
né? O síndico ou condômino que tomou a iniciativa dará ciência à Assembleia, e essa Assembleia deve ser comunicada imediatamente. Não sendo urgente, as obras ou reparos necessários que importarem despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou em caso de omissão, impedimento desse por parte dos condôminos. E o condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Professor, quero ver se eu entendi bem. O que for obra necessária e o condômino pagar, ele vai ser restituído. E se ele fizer uma obra que seja útil? Se ele fizer uma obra que seja voluntária lá e pagar... Não, beleza? Bem bacana, né? Bem importante. Artigo 1342. A realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de facilitar ou aumentar a utilização, né? Está melhorando ali uma questão do prédio, vai arrumar ali, vai fazer uma piscina no prédio, uma área de lazer, né? Então, aumenta a utilização, né? Ou melhora o prédio, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer condômino das partes próprias ou comuns, tá? Então tem que tomar esse cuidado. A construção de outro pavimento ou no solo, ou no subsolo, perdão, de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação de todos, tá? Isso aqui é muito importante, são as maiores dúvidas que as pessoas têm para com o condomínio, ou para com o síndico, né? Pergunto para o síndico, ou pergunto para a contabilidade, e assim como é importante que você saiba, porque dependendo, por exemplo, aqui você tem que ter unanimidade, e você pode ter uma situação de alguém que está inadimplente, mas aí você pega a anuência dele, porque ele também tem que anuir, ele também tem que concordar com a obra, beleza? Então é muito importante, tá? Aqui, vou dar um exemplo para vocês de uma situação, tá? Aqui é do empreendimento imobiliário, né? Eu acho que eu tirei os dados, ainda bem, né? É um empreendimento bem bacana. E no contrato, quando a pessoa é promitente comprador, ele já assinava, o comprador já assinava, dizendo ó, que de forma irrevogável e retratado, né, ela permitia que a vendedora ela alterasse o plano inicial de incorporação aos inicialmente projetados, desde que aprovado pelos órgãos públicos. A gente tem construtoras bem grandes aqui na nossa região, que ela tem, digamos, o plano aprovado, ou o projeto. Só que ela está tentando buscar uma altura um pouco maior. Então, o que acontece? O cara comprou o apartamento no 8º andar, e ele tem o cara que comprou o apartamento na cobertura, porque a cobertura foi negociada como cobertura. Se ele conseguiu uma altura maior, ele já tomou cuidado, ele foi bem orientado pelo advogado, ele já tomou o cuidado dele ter a concordância de todas as pessoas que compraram. Então, ele conseguiria, por exemplo, que digamos que fosse, digamos, sei lá, 8 andares mais a cobertura, já que foi o exemplo que eu criei aqui. Aí ele decide ele consegue construir, digamos, 14 andares e o 15º a cobertura, tá? Que é a cobertura um duplex, digamos. Aí ele faz essa alteração e ele já tem a concordância de todos. Todos assinaram já quando eles compraram o apartamento, tá? No contrato de promessa de compra e venda, tá? Então, bem interessante, né? Estou mostrando para vocês. Isso aqui é de um contrato real, né? Então, só para vocês verem, né? Aplicam-se também as eventuais modificações a serem efetuadas para a condução do estabelecimento hoteleiro, incluindo suas áreas comerciais, lojas, restaurantes, bancos, financeiras e respectiva área de lazer. Legal? Então, assim, para vocês verem o que é na prática, né? A legislação diz... Será que a construtora faz? Ela faz, tá? Ela tem um bom corpo jurídico, né? Dependendo da construtora, obviamente, mas ele é destinado justamente para isso. E é por isso que é tão importante, né? Ou você realmente estudar, ou
contratar alguém para lhe orientar de forma correta, para o cara não fazer bobagem. Porque depois que o cara fez e não tem autorização, aí quem não autorizou não autoriza. O cara vai dizer, eu não vou querer que faça mais um pavimento aqui para mim ter mais vizinho. Eu não, quando eu comprei era assim. Quem é que vai querer mais vizinhos? Né? O cara não vai ter benefício nenhum. Né? Ou ele vai começar a dizer, então eu quero ganhar um benefício extra aí. Aqui tem a questão, né? Isenção do pagamento das despesas de condomínio concedida ao síndico. Estão gostando? De acordo com João Nascimento Franco, quando se trata de condomínio que gratuitamente aceita o encargo, é usual aceitá-lo da cota correspondente à sua unidade nas despesas ordinárias, cabendo-lhe, porém, pagar normalmente a sua cota que lhe for atribuída nas despesas extraordinárias. Portanto, só poderá haver a isenção das despesas, e ainda assim, desde que a deliberação seja tomada em assembleia regularmente convocada para este fim. Legal? Para destituir o síndico, para tirar o síndico. Como o síndico é eleito por assembleia, né, ele também pode ser destituído, só que tem que ser por assembleia, né? E daí antes, obviamente, senão seria terminou ali o encargo dele, né? Então, antes do termo final de sua administração. Aí diz, a assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Aí puxei ali do 1355, porque ele vai dizer assim, pode fazer um quarto, né? Lembrando que alguém poderia até pedir judicialmente, lembram? Conselho consultivo, aqui o conselho consultivo, a gente já saiu agora do síndico, vai para o conselho consultivo. Conselho consultivo, como é que funciona, né? Ele é formado por 3 condôminos. Poderá haver um conselho fiscal, por exemplo, composto de 3 membros, eleito pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. O conselho tem mandato de 2 anos, permitida a reeleição, e sua função é um órgão consultivo. Ele assessora na solução dos problemas do condomínio e conferindo as contas, né? Mas ele não obsta que a convenção lhe atribua outras funções. Vamos agora falar sobre os deveres dos condôminos. Senhores, vou só pedir uns 2 minutinhos, a gente já volta, tá? Vou parar